E você sabe que o Pedro recebeu consulta para ir embora? Do Al Hilal, o time agora comandado de novo por Jorge Jesus, que já tentou fazer uma proposta. Salário 6 vezes maior. Então... E se trouxer o Claudinho também? Jesus. Aí dá para jogar o Flamengo contra o Flamengo. Não estou falando alguma coisa que não é verdade. Dá para montar 2 times titulares. Se trouxer o Flamengo, trouxer o Claudinho, aí você vai jogar. O Flamengo vai jogar contra o Flamengo. O Flamengo... Salve, salve, nação, nação. Vamos embora com mais um vídeo aí, né? Sobre o nosso Flamengo. Notícias importantes nesse vídeo aqui. Então fica até o final. Já vai deixando o seu like aqui, que são notícias importantes, né? Luiz Araújo, né, foi apresentado no Flamengo e já falou como o novo jogador do Flamengo, né? Ele já pode jogar quarta-feira se o São Paulo quiser, né? Mas primeiro tem que ser autorizado lá no BID, né? Outro ponto, o Pedro recebe proposta da Arábia Saudita, do time do Al Hilal, que agora o JJ é o treinador de lá, né? O JJ. O time da Arábia Saudita ofereceu um salário 6 vezes maior do que o Pedro recebe no Flamengo. Um absurdo. E o Chelsea vem com tudo para poder tirar o Matheus França do Flamengo ainda nessa janela, né? Então fica aqui que você vai saber de todas as notícias do nosso Mengão, né? Então vamos embora pro vídeo sem mais enrolação, créditos a ESPN Brasil e vamos embora para mais um vídeo. Deixa o like, tamo junto. De velocidade aberto pela direita, Zinho. E aí a gente fica se perguntando, né? É para jogar como nesse Flamengo? É para partidas específicas? Tem chance de ser titular de forma rápida? Eu penso logo na questão do lateral direito, né? O lateral direito hoje é o Wesley, o Sampaoli já liberou o Varela para achar um clube e tem o Mateuzinho se recuperando. Pela característica do Wesley, ter um outro cara rápido ali pela direita, dá certo, Zinho? Sim, o conselheiro Miranda, né, já mandou mensagem aqui. Já mandou colocar o Everton Ribeiro no banco. Da Nação, né? Já falou logo, vai entrar no lugar do Everton Ribeiro. Todo mundo que é contratado no Flamengo, coitado, é o Everton Ribeiro que sai. Mas eu tô com o Mauro Naves. Eu acho que ele vem para ser, vai compor bem esse, e aí eu concordo com o Luiz Araújo, o melhor elenco, né, é o do Flamengo, e as contratações aumentam ainda esse leque de opções. Isso não quer dizer que é o melhor time no momento, né, jogando. Não é o melhor time. Né? O líder do Campeonato Brasileiro é o Botafogo. E as outras competições é mata-mata. Então, aí agora é aquela coisa, né? Cada rodada decisiva. E já tem uma decisão. No meio de semana, na Copa do Brasil, o primeiro jogo contra o Atlético Paranaense. O Luiz Araújo é bom jogador, ele já falou as características dele, aberto pelo lado direito, ele vem para ocupar o lugar que o Marinho não ocupou nunca. Né? O Marinho foi contratado para fazer essa função. Só que os inventores que foram contratados pelo Flamengo, pela diretoria do Flamengo, essa diretoria aí contratou os inventores, né? O Paulo Souza, o Vitor Pereira, que botaram o Everton Ribeiro de ala esquerda, que colocaram o Marinho de lateral esquerdo, o Marinho chegou a jogar de ala. Então, assim, defesa ao Marinho, poucas vezes ele foi utilizado na função dele mesmo, né? Aberto pelo lado direito. E não rendeu, não agradou, né? E aí ainda houve os problemas aí de indisciplina, enfim, já foi embora. E aí vem o Luiz Araújo, que vem compor esse elenco do Flamengo para ocupar esse lado direito. E vai jogar vários jogos. O presidente do Corinthians falou que o Corinthians não tem elenco para 3 competições. O Flamengo tem. Tem elenco até para 4 competições. Se inventar uma 4ª competição aí, chegando Alan, Rossi, agora o Luiz Araújo, e aí a possibilidade de trazer outros atletas, tem elenco para jogar várias competições. E aí o Sampaoli, que tem que ser o cara para ter a gestão desse elenco e saber utilizar, escolher para cada partida, para cada competição, característica de competição. Ponto de corrida é uma coisa, mata-mata é outra. Agora, é um grande elenco e o Luiz Araújo está empolgado, está feliz. Chega no clube que vai proporcionar para ele, né, ele jogar o seu potencial, o seu futebol que ele tem, com essa empolgação, vai ser útil. Mas não é titular, não chega como titular. Já tomei uma cornetada aqui na hashtag para ficar esperto. Eu pedi mensagem, chegou mensagem. O Vieira tá falando assim, ó, sobre o Luiz Araújo, os torcedores e os jogadores já entenderam que não existe esse negócio de titular absoluto e vocês ainda não? Tá me dando uma cornetada aqui, é isso? Não, titular não tem mesmo, né? Porque o distinto... não tem não, né?
Tem não, né? O distinto treinador do Flamengo, ele gosta de fazer algumas alterações. Ele tem algumas peças que ele mantém. Mas depende, por exemplo, o Luiz Araújo vai ser muito útil ao Flamengo quando precisar daquele jogador para quebrar linha no 1 contra 1. Ele tem um bom drible, ele tem velocidade, ele bate bem de perna esquerda. São as principais características dele. Agora, o Flamengo precisa desse jogador? Precisa. O Flamengo tem um pela esquerda que faz isso. Tem até dois, né? Tem o Cebolinha e o Bruno Henrique. O Bruno Henrique é diferente. O Bruno Henrique é força e velocidade, é arranque. Sim. O Tipolino já é do drible, de aparecer, tal, dá um e dois. Agora, o Bruno Henrique, você pode botar... Mas tem o Ayrton Lucas que faz isso também. Também faz. Então, Zinho, tudo isso, e se trouxer o Claudinho também... Jesus! Aí dá pra jogar o Flamengo contra o Flamengo. Não estou falando alguma coisa que não é verdade. Dá pra montar dois times titulares. Se trouxer o Flamengo, trouxer o Claudinho, aí você vai jogar, o Flamengo vai jogar contra o Flamengo A contra o Flamengo B. Porque aí, gente, vai ganhar campeonato? Aí é uma outra situação, porque quando se torna mata-mata, Libertadores, o Campeonato Brasileiro não, são 38 rodadas, é uma coisa distinta de campeonatos de Copa do Brasil e Libertadores da América. Os dois vão entrar nessa fase de mata-mata, a Libertadores e a Copa do Brasil. Aí, pode ser utilizado em todas essas peças. Eu já disse aqui, se o treinador do Flamengo reclamar do elenco que ele tem, é uma injustiça. É uma injustiça. Tudo que ele pensa de futebol... Não, ele não reclama porque o time continua contratando também para ele. Quem é que falou aí que o time não tem titular aí? O Vieira falou que é isso, que é todo mundo também. Titular. O Edis também. Olha só, Vieira, eu também sou o Vieira, prazer em falar com você, mas assim, eu acho que alguns titulares têm. Ele mexe muito no time, não repete, mas eu não imagino, estando 100% em forma, que o Arrascaeta não é titular do time. Ah, tá, não sei, esse jogo aqui, eu acho que ele não joga. O Bruno Henrique, com a ascensão que está tendo, volta sim a ser titular para mim. O Gerson, pelo que começou a jogar agora com o Sampaoli, para mim é titular. Aí o Luiz Araújo, aí vai ficar aquela história, então tira de novo o Everton Ribeiro, põe ele ali pela direita. Não, ele pode jogar Pedro e Gabigol, aí já não vai ter essa vaga mesmo do Everton, nem pro Everton, nem pro Luiz Araújo. Essas mudanças, o Sampaoli gosta mesmo de fazer. Um dia vão jogar os dois juntos na frente, outro dia não vai ser Bruno Henrique mais um, enfim. Mas o Luiz Araújo vai ser muito utilizado. Concordo tudo com o que o Zinho disse. É isso aí, é elenco. Pô, vou usar. Mas tomara que ele tenha mais sorte do que o Marinho. Que o Marinho, se você olhar a entrevista do cara ali, eu tenho drible rápido, eu jogo aberto, eu faço isso, tenho velocidade. O Luiz Araújo é mais técnico, né? Mas enfim, o Marinho veio também para ser essa opção e não foi assim, tão utilizado, enfim. E acho que o Luiz Araújo, e com este técnico, também estamos falando que o Marinho passou por outros técnicos, né, diferentes, os inventores, sim, como diz o Zinho, e com o Sampaoli ele vai ter mais chance. Você aí tem chegando outro. Falou? Aí tá chegando outro, chegou do Atlético Mineiro também? Alan, tá em recuperação, já está lá no Flamengo, daqui a pouco pode ser utilizado quando acabar tem que avisar, o processo de tem que avisar o Pulgar, o Thiago, que estão por ali, tem muita gente para aquela vaga. E lá na frente... Arrascaeta. E você sabe que o Pedro recebeu consulta para ir embora e não já quis falou, ir? não quero não, obrigado, que o projeto esportivo não me interessa. Era do Al Hilal, o time agora é comandado de novo por Jorge Jesus, que já tentou fazer uma proposta. Salário 6 vezes maior. Então, nem sempre é o dinheiro que pesa. Que a gente falou muito, mas poxa, o fulano vai ganhar 4 vezes ou 3 vezes. O que eu li, né, que ele teria recebido o salário 6 vezes maior, mas não quer ficar esquecido lá, quer ficar no Flamengo. Quem que a senhora quer falar, que é titular? Não, só porque você falou assim, Arrascaeta. Aí eu lembrei que fez um partidaço no jogo contra o Fortaleza, 2-0 Flamengo. O jogo em que o Gabigol torceu o pé e está dando o que falar. E o Marcos Braz falou, não, peraí que não é nada disso. Explica então, Braz. A discussão minha com o Gabriel começou quando o Tanuri comunicou a ele que ele ainda teria que ficar mais um pouquinho para a gente saber de fato quem seria o sorteado para o doping. Porque não é o Gabriel ou qualquer jogador. Quando um jogador vai embora, se ele for sorteado, o doping, esse doping ele passa a ser tecnicamente um doping até positivo. Né? Se for sorteado, ele não se apresentar lá.
Então foi só isso. E disso aí para frente é uma situação minha, com o Gabriel, e que será resolvida. Eu não preciso de nenhum intermediário para resolver nada com nenhum jogador do Flamengo. Aí, o posicionamento do Marcos Brazinho, e só antes de a gente passar a bola, em relação ao gramado, o Braz, em outro ponto da entrevista, fala sim, ele já reclamou, outros jogadores já reclamaram, mas média de 90 jogos por temporada, só se colocar o gramado sintético. Então, reconhecendo que existe ali problema com o gramado do Maracanãzinho. O que você achou? É muito normal tudo isso que acontece no vestiário. O problema é que no Flamengo tem X9, né? Os caras fazem a fofoca rapidamente. Já solta, já dá isso, aí vira E olha que o Flamengo ganhou o jogo, hein? Se o Flamengo não ganha o jogo, a repercussão ia ser muito maior dessa discussão. Mas cansei de ter esses problemas dentro do vestiário. Porque a gente vai falar com o dirigente mesmo. Ah, o campo tá ruim, não molhou. Ah, o gramado tá alto. A gente chega... pelo amor de Deus, diretor. Aí, assim, eles são amigos, já são parceiros, o Gabigol e o Marcos Braz, eles são parceiros assim, você vê o estilo dos dois, são parecidos. E aí tem essa intimidade mesmo e vira uma discussão. Mas não assim, não é que eles agora são inimigos. Esquece, não tem isso. O que teve é uma discussão que o jogador tá certo, o Gabigol tá certo. Se o gramado tá ruim e ele torceu o pé por causa do gramado, ele tem que reclamar mesmo, tem que falar, pelo amor de Deus, gente, fiquei fora do jogo, fui substituído por causa disso. Aí é o estilo que reclama, como fala. Aí o dirigente e o Marcos Braz, ele é bocudo, eu conheço ele fala mesmo. Ele discute, por isso que ele falou assim, esse problema da discussão é minha com ele, não precisa de intermediário não. Discutimos mesmo, falamos, brigamos ali por uma situação e vai ser resolvido. Aí eu acho que isso aí faz parte, ali de dentro. Não pode, assim, de uma situação dessa, virar um ambiente pesado, de inimizade, que eu não acredito, entre o Marcos Braz e o Gabigol. Porque, pela informação que eu tenho, eles são parceiros. Então, a cobrança, o cara já tá chateado porque saiu do jogo. Quem entrou no lugar dele? O Pedro. Se fizer gol, ele já fica preocupado. O cara tem isso tudo com o jogador. E aí, naquele momento de nervosismo, ele apelou, discutiu. Agora, a questão dele ficar, ele tem que ficar mesmo, porque aí é pro bem dele. Se ele é sorteado e não tá lá, um doping positivo, até provar o contrário, até ir para a justiça, isso causa um problema muito maior. Então aí o Marcos Braz foi correto. Olha que eu tenho criticado a conduta aí na contratação de treinador, saiu um, saiu o outro, mas nesse caso aí, ele chamou a responsabilidade, tá certo, Marcos Braz. O Gabigol, você vai ficar aqui, tá de bicudo, tá chateado, tá machucado, mas você tem que ficar que é pro teu bem. Se você for sorteado, não tem que ir embora agora. Então, assim, tudo normal de vestiário, de ambiente de jogador com diretoria. Não, cada um faz seu papel, né? Não, eu acho assim, a gente não convive lá, né? O Zinho falando do X9, esse deve conviver lá toda hora. É o seguinte, é claro que a relação, talvez o jogador que melhor se relacione com o Braz é o Gabigol. Tanto que às vezes a gente até vê críticas ou lê. O Braz passa muito pano pro Gabigol. E é o que tudo indica que tá fazendo certo, né? Porque na frente das câmeras tá junto e quando tem que chamar a atenção, chama lá dentro. Deve ter acontecido, só o X9 para nos esclarecer, exatamente isso. O Gabigol chateado. Pô, Braz, nós vamos jogar nesse campo aqui até quando? O Braz, do jeito que é bocudo, como diz o Ruzinho, deve ter dito, pô, você quer eu sou... Você quer que eu vá lá plantar grama? Sou eu, o cara daqui? Não é assim? Não seria o sintético que no Maracanã bate aquela bola. E aí entrou o negócio do doping, que aí o outro chateado, eu vou embora para casa e tal. Não, peraí, foi o Tanuri que avisou, não vá não, que vai dar isso. Aí o Braz deve ter falado, pô, fica na sua aí, já não pode perder você para os próximos jogos. Normal, já deve estar hoje numa boa lá. Isso aí, vou falar pra você, isso aí, essa ingresia mata no peito e sai jogando. Isso aí não é nada, já teve que puxar alguém no vestiário de canto, Pascoalzinho? Mas cada um tem um estilo, né? Cada um tem um jeito. Mas isso aí é normal. Porque o que o Gabigol sentiu, ele se sentiu prejudicado. Sim. Eu não vou poder jogar por conta no campo. Então, isso me prejudicou. Porque o cara quer jogar. E aí ele desabafa, aí o Braz tá lá junto e tal, tem um bate-boca. Normal, gente. Eu já vi coisa muito pior que isso. E já passou. O já Rubro Negro quer saber agora. Isso aí é nada, isso aí é nada. Vem, isso aí é nada. Ou o Claudinho não vem. O Claudinho é caro, hein? Para outro dia, porque agora...
Chaves, com 50% dos direitos fixados em 6,2 milhões. Ou seja, se o Chaves resolver exercer a opção de compra que o Flamengo colocou nesse contrato de empréstimo ao final do contrato, paga 6,2 milhões no câmbio atual, 1,2 de euros. Então, certamente vai mudar, não se sabe para mais ou para menos futuramente. E o Flamengo preserva 50% dos direitos econômicos por acreditar que esse jogador vai ser potencializado na Europa. Então, suponhamos que ele vá muito bem no Chaves, de repente o Benfica, o Porto, futuramente comprem, e aí o Flamengo morde metade da transferência. O Hugo também abriu parte dos direitos econômicos, dos direitos que ele teria sobre uma eventual transferência. Essa é de ontem, mas eu vou subir uma outra agora com esses detalhes econômicos. Então, ele abriu mão da parte que ele teria numa eventual transferência, que o jogador sempre tem, e já está liberado para o Flamengo para fazer exames e viajar para Portugal. Agora, vamos falar sobre a situação do Pedro, né? O Mauro Naves falou um pouco sobre a situação do Pedro aí. Pedro, Flamengo e Al Hilal. Vamos falar sobre Pedro e Matheus França e Chelsea, né? Primeira notícia aqui sobre Pedro e Al Hilal, né? O Al Hilal procurou o Flamengo, fez uma oferta ao Pedro de um salário 6 vezes maior do que o Pedro recebe no Flamengo. Eu acabei de ver aqui na internet, aqui, né? De acordo com o jornalista Jorge Nicola, o salário do Pedro no Flamengo deve ultrapassar ali a marca de R$1 milhão, né? Então, por 6 vezes maior, só que... E agora o técnico do Al Hilal é o JJ, né? Jorge Jesus. Por que o Pedro acabou recusando? Lembrando que a multa rescisória do Pedro é de 60 milhões de reais. Por que o Pedro acabou recusando? Tem a notícia aqui que eu vou trazer. Eu vou falar, mas eu quero mostrar pra vocês aqui, rapidinho, né? Cadê? Aqui, ó. A diretoria rubro-negra foi informada da consulta que não interessou o atacante no aspecto esportivo. O Pedro, ele não quer ir para lá. Por quê? Porque, mesmo tendo um salário muito bom, 6 vezes o que ele recebe aqui, em questão de aspecto esportivo, desportivo, né, não seria muito viável para ele. Porque o Pedro, ele é um dos atacantes, um dos centroavantes que possivelmente pode estar na próxima Copa do Mundo. E ele indo para lá, ele acaba se escondendo aí do cenário do futebol, né? Porque ele indo pra lá vai ficar meio escondido, né? Então o Pedro, ele acabou recusando por causa disso, e ele tá visando seleção brasileira e disputar a próxima Copa do Mundo. Esse foi um dos motivos que o Pedro recusou, né? Lembrando que isso tudo pode mudar. O Al Hilal ainda pretende fazer uma nova investida, né? De acordo com o que o JJ tá pedindo ele. Tá dizendo que o novo clube do técnico JJ não desistiu do jogador. Só aumentar aqui. Não desistiu do jogador e estuda uma nova investida com ajuste de valores. O difícil será convencer pelo projeto esportivo, já que uma mudança daria menos visibilidade em um momento de convocações frequentes para a seleção brasileira. Então esse é o motivo porque o Pedro recusou, mesmo tendo uma proposta 6 vezes maior do que ele recebe no Flamengo. É muito tentador? Sim, é muito tentador. Se o Al Hilal chegar, Pedro, eu te ofereço 9 vezes o que tu recebe no Flamengo. O jogador pode ficar, receber 9 vezes o que eu recebi aqui no Flamengo, 9 milhões de reais por mês. Pode ser muito tentador, né? É um jogador jovem, 26 anos, o Pedro tem 26, se não me engano, né? 25, 26 anos, deixa eu dar uma olhada aqui. É isso mesmo, o Pedro tem 26 anos e ele indo pra lá acaba completamente a chance dele de disputar uma Copa do Mundo, né? Já disputou uma, mas obviamente ele quer disputar a próxima como sendo titular, né? E a próxima notícia aqui agora sobre Matheus França e Chelsea. O interesse do Chelsea em cima do Matheus França. Olha aqui, observa só. Chelsea acena com proposta para poder contratar Matheus França do Flamengo, né? O clube inglês tem interesse na contratação da joia do Flamengo e topa pagar 20 milhões de libras, né? Conversas em andamento, só que o Flamengo só deve liberar ou deve abrir negociações aí a partir de 25, né? Lembrando que no início do ano o Flamengo também recusou uma proposta de 20 milhões de euros do Newcastle pelo Matheus França, né? Lembrando que o Flamengo já bateu sua meta esportiva de venda, então o Flamengo já conseguiu bater essa meta, né? Publicado pelo Vene Casagrande, hoje, depois de contratar o Ângelo junto ao Santos, o Chelsea agora mira o Matheus França. Cadê aqui? O Flamengo deseja receber por Matheus França o valor de 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais, né?
o Chelsea assinou com possibilidade de proposta de 20 milhões de libras e acaba girando em torno de 122 milhões de reais, né? As tratativas entre ambos os clubes estão em andamento há alguns dias. E a qualquer momento o papel timbrado pode chegar ao e-mail do Flamengo. O que é esse papel timbrado? Uma oferta oficial do Chelsea. Até o momento não tem oferta oficial, mas o Chelsea já cogita assim enviar uma oferta de 20 milhões de libras para o Flamengo. Lembrando que lá na Inglaterra, né, utiliza a moeda libra como a moeda oficial, né? Então é aquilo. Essa janela de transferência, se você quiser ler, pode ler. Lembrando que essa janela de transferência vai ser muito boa para o Flamengo em questão de contratação, mas também o Flamengo muitos clubes vão estar de olhos em cima do Flamengo para poder contratar. Vai ser o Pedro, que está sempre na seleção brasileira, vai ser os jovens Matheus França, Vitor Hugo, o Wesley também, que é um bom jogador, e com o tempo os clubes, se ele continuar se destacando, os clubes vão continuar olhando para o Wesley. Então essa janela de transferência pode acontecer muita coisa, tanto pro lado positivo e pro lado negativo também dentro do Flamengo, né? Com saída e chegada de jogadores, né? Eu quero saber a tua opinião. O Pedro fez certo em recusar a proposta do Al Hilal, da Arábia Saudita, DJJ agora, né? Quero saber a tua opinião. É isso aí, tamo junto. Se você gostar desse tipo de conteúdo, dessas notícias aqui que eu leio e informo pra vocês aí, vai deixando aí nos comentários e tamo junto e vambora. Pá! Valeu!